Nesse vídeo, iremos trazer uma lista de jogadores que já foram desprezados pelo Flamengo. Creio que alguns você não se lembra ou nem mesmo fazia ideia. Antes quero te pedir o seu like. E se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. No início de 1995, o Flamengo contrata Romário em uma inusitada jogada de marketing, após cerca de 3 a 4 meses de negociações com o Barcelona, facilitadas com colaboração do próprio Romário. O negócio foi feito graças a uma mobilização de empresas desejosas em ter, em contrapartida, a imagem do craque. Romário teve 3 passagens pelo Flamengo. Em sua terceira passagem, o maior alento rubro-negro em 1999 é a Copa Mercosul. O time vai avançando, com Romário obtendo nova artilharia. Porém, antes da segunda partida da semifinal contra o Peñarol em Montevidéu, Romário e outros jogadores do Flamengo festejam em uma boate de Caxias do Sul, horas depois de derrota para o Juventude, válida pelo brasileiro. A despeito de ter marcado o gol do Flamengo no jogo, apenas o baixinho acabou punido, tendo seu contrato rescindido por decisão do presidente Edmundo dos Santos Silva. Adriano chegou ao Flamengo em 1991, com 9 anos, onde foi destaque no futsal e logo se transferiu para o campo. Primeiramente foi lateral esquerdo, até o último ano da base, sendo vice-campeão da Copa BH de Juniores, em 1999, até que sob o comando de Carlos Alberto Torres, o Capita, notou sua habilidade e colocou para o ataque. Foi promovido ao time profissional em 2000 e fez sua estreia no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo no torneio Rio-São Paulo. 4 dias depois, marcou um gol contra o São Paulo pela mesma competição. Nesse mesmo ano, ainda com 18 anos de idade, o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O jogador desde cedo já impressionava todos por causa de seu grande vigor físico. Porém, somente anos mais tarde ele também passou a ser reconhecido por seus fortes chutes com a perna esquerda. Em 2001, foi vendido para a Internazionale da Itália, em uma transação ridícula junto com Reinaldo por Vampeta. Reinaldo iniciou sua carreira profissional no Flamengo no ano de 1999. A estreia foi no dia 30 de maio de 99, em uma vitória de 5 a 0 contra o Madureira, pela Taça Rio. Antes, nas divisões de base rubro-negra, havia se destacado pelos gols e assistências. Antes de ir para o Flamengo, Reinaldo só havia atuado em um time de Itaguaí, do supermercado Santa Cruz, no qual jogava com pessoas da própria cidade. No primeiro ano no time profissional do Flamengo, além de ter participado da conquista do título do Campeonato Estadual de 99, ele teve a imensa responsabilidade de substituir Romário. Reinaldo deixou o clube na negociação envolvendo Adriano, numa troca onde Flamengo adquiriu o volante Vampeta. Ambos foram negociados com a Internazionale, mas Reinaldo jamais chegou a vestir a camisa do time italiano, já que a Inter teve que dividir o vínculo do jogador com o Paris Saint-Germain. 7 anos depois, tendo sido ídolo também nos rivais Vasco da Gama e Fluminense, Petkovic retornou ao Flamengo em um acordo para diminuir o valor que o clube lhe devia. Adotou o supersticioso número 43 para lhe dar sorte. Aos 43 minutos do segundo tempo, foi o momento em que ele marcara o seu mais célebre gol, o de falta contra o Vasco da Gama, que rendera o Carioca de 2001. Outra referência a esta conquista era o fato dele marcar o 4º tricampeonato, seguido do Flamengo no estadual. Além disso, 43 também foi a quantidade total de gols que marcaram em sua primeira passagem no clube. Como a contratação deu-se assumidamente em função da dívida e não de uma boa fase vivida pelo jogador, havia grande dose de desconfiança em relação ao sérvio, o que foi mudado quando ele voltou a demonstrar futebol vistoso, tornando-se o grande articulador do Flamengo no campeonato. O atacante passou 5 anos na base do Flamengo e afirmou que viu de perto o hexacampeonato brasileiro, em 2009. Apesar da felicidade em retornar ao Flamengo, o jogador teve de relembrar sua passagem pelo clube na base. Pedro foi dispensado pelo time rubro-negro, mas usou o exemplo de Cafu para se superar. Falou que ficou triste no momento, mas que são coisas normais do futebol. Tem o exemplo do Cafu, que foi rejeitado em vários clubes. Falou também que eram águas passadas e que agora estava vivendo uma nova história no Flamengo e que esperava ter sucesso.
O brasileiro Bruno Guimarães já teve passagem pelo futsal do Flamengo, nas categorias de base. Em entrevista ao Lance, o jogador relembrou o passado no rubro-negro e lamentou não ter tido mais oportunidades. Contudo, ele revelou que não guarda a mágoa do mais querido e não descartou jogar pelo clube no futuro. Porém, na época ficou chateado que nem chegou a ter oportunidade no time de campo. Natan pensou em largar o futebol, mas surgiu a oportunidade de fazer um teste no Flamengo aos 16 anos em 2017. E após ser deslocado para a posição de zagueiro, devido à sua altura elevada, Natan passou nos testes do clube depois de 4 dias. Logo se firmou nos times da base, sendo capitão das equipes e ganhando muitos títulos, em especial no ano de 2019, quando conquistou 5 títulos pelo clube na categoria sub-20. Natan fez sua estreia pelo Flamengo no empate de 1-1 contra o Palmeiras pelo Brasileirão, no dia 27 de setembro de 2020, quando subiu ao time principal às pressas devido ao surto de Covid-19 no elenco. No dia 7 de outubro, após boas atuações no rubro-negro, renovou seu contrato até o fim de 2024, com multa rescisória de 70 milhões de euros, 464 milhões de reais para clubes estrangeiros. No dia 15 de março, foi concretizado seu empréstimo ao RB Bragantino, por 5 milhões, com uma cláusula que obriga o clube de Bragança Paulista a comprá-lo por 22 milhões caso atue em 20 jogos oficiais pelo clube. Se vocês sabem de algum jogador que foi desprezado pelo Flamengo e não está aqui nessa lista, deixe nos comentários. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.